Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso workshop de priorização de atividades, onde nós vamos falar sobre técnicas e ferramentas. Lembrando, pessoal, que nós somos uma instituição que transforma talentos em profissionais de sucesso, ou seja, o nosso grande objetivo é ir muito além apenas do ensino. O nosso objetivo aqui é fazer com que você consiga crescer profissionalmente, fazer o seu desenvolvimento tanto profissional quanto pessoal a partir de tudo aquilo que a gente entrega de valor para vocês aqui na Modular Cursos. E fazendo isso, transformando essas pessoas, isso também nos traz a realização de ver que nós estamos ajudando a transformar o mercado de trabalho no Brasil. E hoje, pessoal, já são mais de 10 mil alunos e colaboradores de empresas qualificadas, mais de 400 empresas com nosso know-how, mais de 98% de satisfação dos nossos alunos em todo o mundo, e a gente também conta com grandes parceiros aí, e aí a gente tem resultados na parte de redução de turnover, redução de acidentes, aumento de produtividade, redução de custo, motivação. Então tudo que nós vamos falar aqui, tudo que nós vamos passar de conteúdo para vocês, o que a gente ensina nos nossos cursos, treinamentos, nas nossas mentorias, nos nossos treinamentos presenciais, é o mesmo know-how que a gente passa para grandes empresas no mercado. E para os profissionais que fazem a sua qualificação conosco, a gente tem aí uma média de 57% de aumento salarial, 22% tem uma promoção de cargo, 65% consegue uma realocação e mais de 96% se sentem mais preparados no mercado de trabalho após as nossas qualificações. E aí, como vocês podem ver, nós temos diversos cursos e treinamentos. Se você não conhece a gente ainda, se você está caindo aqui de paraquedas, esse é o primeiro workshop que você vai fazer com a gente. Saiba que a gente tem vários cursos na área de gestão da manutenção, gestão industrial. E aí, a gente vai pedir para vocês que quando vocês finalizarem esse evento, vocês também podem compartilhar o certificado de vocês lá no LinkedIn. E aí a gente vai lá, comenta, ajuda a compartilhar, engajar, deixar o like lá, para que a gente possa estender essa nossa grande comunidade. E a partir de agora, é claro, você faz parte da comunidade da Modular Cursos. Não esqueça de entrar nos grupos de WhatsApp para receber conteúdo, informação, se inscrever aqui no canal, enfim, para você ter sempre tudo em primeira mão. Aproveitando que eu estou aqui na parte de certificado, e eu vou falar para vocês como é que vai funcionar a certificação, tá? Para quem ficar até o final do evento, a gente vai liberar um link, basta você clicar nesse link, você vai responder um questionário para poder liberar a sua certificação, tá? Então você vai preencher lá os seus dados e você vai receber o seu certificado por e-mail, tá? Talvez a gente já consiga fazer isso hoje ou amanhã, não se preocupa, você vai assinar lá certinho, a gente vai entrar em contato com você, não fique preocupado que às vezes é bastante gente que a gente tem que gerar o certificado e dar uma demorada, tá? Mas fique até o final e pegue o link para você registrar a sua presença aqui nesse workshop para depois gerar o seu certificado. Beleza? Então fica até o final e pegue o link. Se você também quiser, entre nos nossos grupos de WhatsApp, que lá também vai ter todas as informações para você, tá? E compartilhe o seu certificado. E se vocês são de empresas e querem levar os nossos treinamentos para a empresa de vocês também, tanto o treinamento presencial, consultoria ou os treinamentos online, também pode entrar com o nosso time, entrar em contato com o nosso time aí de atendimento de suporte, que vai ser um prazer poder ir até a sua empresa, prestar uma consultoria, um treinamento presencial ou até mesmo um treinamento online. Beleza, pessoal? Então esses são os recadinhos básicos aí que eu queria passar para vocês, para introduzir aí quem está chegando hoje aqui para conhecer a Modular. E agora a gente então vai começar o nosso conteúdo. Para quem já já está acostumado aqui com o nosso método, com o nosso jeito, sabe que depois que a gente entra no conteúdo, a gente acelera bastante porque a gente sempre gosta de passar bastante o conteúdo e a gente vai com pouca enrolação e a gente tem bastante coisa para ver. Então bora lá agora começar a falar sobre as ferramentas e técnicas de priorização de atividades. Por que esse é um tema muito importante, pessoal? Porque o que a gente vê nas empresas hoje é que a maioria dos gestores, dos planejadores, não sabem priorizar a atividade. Geralmente o pessoal trabalha no sistema FIFO, né? First in, first out, ou seja, as primeiras demandas que entram, as primeiras que eu tenho que fazer. Ou então o pessoal acaba fazendo aquilo que o pessoal mais pede e aí vira uma bagunça, uma total desorganização. Então quando a gente está falando de ferramentas de priorização de atividades, isso é uma ferramenta de planejamento, de gestão, tanto de tempo quanto de pessoas, quanto de atividades, tá? E é muito comum a gente ver
empresas grandes que a gente visita para essa consultoria, nenhuma ferramenta, nenhuma metodologia de priorização de atividade. Então vocês que estão aqui hoje, vocês já podem sair muito na frente do mercado se vocês aplicarem essas ferramentas, porque vai fazer total diferença para vocês, a gente tem certeza. Porque quando a gente implementa essas ferramentas, a gente vê o quanto isso traz de resultado. Tanto para o setor, para a empresa, se você é um planejador de manutenção, se você trabalha com PCM, se você é um gestor de manutenção, saber priorizar as tarefas muda completamente a realidade do seu time. Às vezes, reduz até a necessidade de pessoas no time, aumenta a satisfação dos colaboradores, enfim, é muita coisa que traz e é tudo isso que nós vamos ver aqui no nosso workshop de hoje. Então, qual que é o objetivo da priorização de atividades? É a gente otimizar a execução das nossas atividades. Mas até chegar na execução tem um caminho. Vamos lá. Primeiro passo é a gente identificar qual é o problema que a gente vai tratar, tá? Qual é a falha, qual que é o erro, qual que é o desafio, qual que é o defeito que a gente tem. Depois a gente precisa identificar a solução do problema. Depois de identificada a solução, a gente então precisa listar as atividades. Quais são as atividades que fazem parte dessa solução para eu poder resolver o meu problema. E depois disso, então, que a gente vai fazer a nossa priorização, tá? Então, olha só, se eu só tenho um problema e parto para a execução, eu vou fazer um monte de besteira aí, vou fazer tudo errado, tá? Se eu tenho a solução, mas eu não tenho as minhas atividades priorizadas, com certeza a minha execução ela tende a ser muito deficiente. Agora, se nós temos o problema, a solução, a atividade, a gente sabe priorizar, elencar qual que é o mais importante, com certeza a gente vai ter uma execução muito mais eficiente. Aqui, nesse nosso workshop que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai trabalhar já sabendo o problema, já sabendo a solução e já elencando as atividades. Então, o nosso foco é a priorização. Se você quer trabalhar com descobrir o problema, descobrir a solução e atividades, eu recomendo para vocês darem uma olhada no nosso treinamento de análise e tratamento de falha, onde justamente a gente, fazendo análise de falha, a gente levanta o problema e o tratamento de falha, a gente chega na solução e nas atividades. Então, se você quer aprender essa parte daqui de cima, a gente vai deixar para vocês também aí, para vocês darem uma olhada no nosso curso de análise e tratamento de falha, que vai a fundo nessa parte aqui. Mas hoje nós vamos nos focar aqui na priorização. Mas afinal, pessoal, a gente está falando aqui de priorização, mas o que é priorização? Já deixa aí nos comentários, já deixa aí no chat aí o que você acha que é priorização, como que você considera isso? Priorização, ela vem do latim de colocar, de fazer uma ação a priori, ou seja, primeiro, antes das outras coisas, ou seja, significa colocar na frente ou colocar mais para frente. No final das contas, nada mais é do que a gente fazer um ranquear quais são as atividades que a gente precisa fazer primeiro, colocar mais para frente, o que vem a priori, qual que é a nossa prioridade, tá, pessoal? Então, o objetivo de todas as ferramentas de priorização, de atividades, de solução, de falha, sempre vamos trabalhar com ranqueamento. E quando a gente trabalha priorização, tem dois tipos que a gente pode fazer priorização, tá? Olha que interessante. A gente tem o método empírico e a gente tem o método técnico. E vocês vão entender por que eu fiz questão de colocar isso aqui para vocês. Ó. Qual que é o método empírico? Com certeza vocês já viram isso aí no ambiente de trabalho de vocês, tá? O método empírico é aquele quando a pessoa fala assim, ó, faz do jeito que dá, antes feito do que não feito, faz o que é mais fácil primeiro. Faz porque eu sei o que eu estou dizendo, faz porque eu já fiz uma vez e deu certo. Esse é um método empírico. É quando a pessoa toma a decisão baseada nos seus sentimentos, baseado nos seus achismos da sua própria cabeça. Não é baseada em um método técnico. Isso é muito comum quando a gente vê aí ambientes onde tem pessoas que trabalham há muitos anos na empresa. Sempre foi feito assim, vamos fazer assim que funciona. Ou então aquele gestor que fala, eu sei o que eu estou dizendo, só faz. Isso é um método empírico. E o método empírico, como ele não é baseado num critério técnico, ele não vai garantir para a gente a melhor solução. Ele vai garantir uma solução qualquer, uma priorização qualquer, mas não será o melhor. O nosso objetivo é chegar na melhor solução possível por meio das técnicas de priorização de atividades.
Então o método empírico, ele é um grande problema que a gente tem que eliminar, né, quando a gente está trabalhando com atividades no setor industrial, quando a gente está trabalhando com máquinas e equipamentos. Afinal, a gente precisa trabalhar com critérios técnicos e não com base em achismos, com base na minha vivência pessoal, com base no que eu acho, no que eu já vi, no que a empresa já faz. Isso aqui a gente tem que abandonar. Se por acaso você se identificou com isso aqui, é realmente um problema. Mas se você está aqui, eu preciso te elogiar porque você quer mudar essa situação. Você quer abandonar o método empírico e partir agora para um método mais técnico. Tá? E o método técnico vai fazer toda a diferença. Por quê? O que é o método técnico? O método técnico, ele... Opa, voltei. O método técnico é uma metodologia baseada em critérios estratégicos para a tomada de decisão. Então, quando a gente está trabalhando um sistema, uma metodologia técnica para priorização de atividades, nós vamos fazer isso baseada em critérios. E todas as ferramentas que nós vamos ver sobre a parte de priorização, todas elas são baseadas em critérios estratégicos para a nossa tomada de decisão. Por quê? Porque o processo de tomada de decisão é um processo complexo. Você sabe isso, né? Durante a nossa vida nós temos que tomar várias decisões, a gente tem que fazer escolhas e isso é sempre muito complexo, porque são muitas variáveis, muitos critérios, muitas hipóteses, possíveis caminhos que a gente pode seguir. Então a tomada de decisão é algo muito sério e muito estratégico. Quando a gente está falando de gestão de ativos, gestão de equipamentos, gestão de atividades de pessoas, tomar uma decisão pode influenciar as metas, pode influenciar os objetivos, pode influenciar o resultado. E é por isso que é muito importante a gente seguir, né, um critério técnico para a priorização de atividades. E aí, são 5 passos básicos que a gente tem para fazer a priorização. Primeiro, liste todas as atividades que precisam ser executadas. Segundo, defina os critérios, o que a gente vai analisar para poder definir se algo tem prioridade ou não. Terceiro passo, dar notas ou dar pesos, tá? Dar uma relevância, dar uma nota de 1 a 10, dar uma qualificação, algo que identifique o quanto aquele critério vai impactar, tá? Esse é o terceiro passo. Passo número 4, achar a prioridade. Então, a partir do momento que você tem um critério, a partir do momento que isso tem uma nota, um peso, agora a gente precisa então achar a prioridade. Isso pode ser por meio de um cálculo matemático, isso pode ser por meio, né, de um fluxo, de um sistema decisório, mas a gente precisa achar a prioridade de cada atividade. Uma vez que eu tenho a priorização de cada atividade, agora eu consigo chegar no 5º passo, que é fazer um ranking dessas atividades. Aquela que ganhou a maior nota, né? Aquela que tem a maior importância, boto primeiro e assim eu vou elencando e fazendo um ranking dessas minhas tarefas para que eu possa priorizar. Então, quando a gente fala de técnicas de priorização de atividades, são esses 5 passos. Todas as técnicas, elas vão sempre se basear nesses 5 passos, porque isso aqui é a metodologia técnica, aqui é a metodologia científica e agora a gente pode aplicar isso em ferramentas e cada ferramenta vai ter uma aplicação específica. Então os 5 passos são, que vocês precisam saber, tá? Listar as atividades, definir os critérios, dar pesos ou notas, achar a prioridade e fazer um ranking. E aí, com base nesses 5 passos, existem várias técnicas, várias ferramentas de priorização de atividades, como por exemplo, GUT, Básico, RICE, Eisenhower, Impacto e Esforço, Impacto e Frequência, Classe ABC, Criticidade pelo RPN, Custo-Benefício e também REB. Então, todas essas ferramentas aqui são ferramentas de priorização de atividades, priorização de soluções, priorização de falhas, de risco, para que a gente possa então ter um ranquear e aí possa ser mais fácil a gente tomar uma decisão que seja eficiente e que traga os maiores benefícios para nós mesmos e também para a nossa organização. Então já deixa aí quais dessas ferramentas, quais dessas técnicas vocês conhecem, quais dessas aqui que vocês usam, quais que você gostaria de aprender e também se aí na empresa de vocês utilizam essas ferramentas de priorização de atividades.
E também queria saber se acontece muito esse negócio de aqui eu faço porque já era feito, aqui eu faço porque é assim, faz porque eu sei o que eu estou fazendo. Principalmente nós, né, que às vezes trabalhamos com planejamento e tal, e tem um coordenador, um supervisor, um gestor, às vezes é comum isso acontecer. Mas com base nas ferramentas de priorização de atividades, agora a gente vai estar municiado, porque a gente vai ter argumentos para poder, né, rebater esse tipo de pensamento e com certeza, por meio dessas atividades de priorização, a gente vai conseguir então nos alavancar aí os nossos resultados e vamos trazer muito mais benefício para a empresa. Beleza, pessoal? Já vai deixando então aqui nos comentários, beleza?